Meu nome é Carminha e hoje tenho 73 anos, e se você me perguntasse quem eu sou, diria que sou uma mulher simples, nascida em uma pequena cidade do Espírito Santo. Cresci acreditando que a vida tinha seus altos e baixos, mas que o amor de uma família poderia superar qualquer adversidade. Mas, ao longo dos anos, aprendi que minha história é muito mais do que eu imaginava. Sou uma mulher que carrega uma dor profunda e, ao mesmo tempo, uma força que jamais soube que possuía. Era 1973, quando a minha vida começou a tomar rumos que eu nunca poderia prever. Casada com Antônio, o homem com quem sonhei construir uma vida tranquila, vivíamos na cidade de Castelo, rodeados pela natureza e pela simplicidade de uma vida no campo. Tínhamos uma pequena casa, e a nossa rotina era marcada pelos momentos de paz, mas também pelas dificuldades que toda a família enfrentava. Eu era feliz, embora soubesse que a vida nem sempre era fácil. Contudo, não imaginava o que estava prestes a acontecer em um lugar que eu pensava ser seguro, minha própria casa. Antônio, meu marido, trabalhava durante o dia e a maior parte do tempo eu ficava sozinha, cuidando da casa e da pequena horta que tínhamos. O tempo parecia passar devagar, mas eu me sentia grata pela tranquilidade. Mas havia algo que estava começando a me afetar de uma maneira que eu não conseguia compreender de imediato. Algo que me tirava o sono, que me fazia me sentir desconfortável e, aos poucos, sufocada dentro de minha própria casa. Era meu sogro, Roberval, o pai de Antônio, que aos poucos começava a se aproximar de mim de uma forma que me fazia sentir uma inquietação no peito. Inicialmente, eram palavras que eu não sabia como interpretar. Elogios sobre o que eu fazia, sobre como cuidava da casa, do marido, das crianças. Mas logo esses elogios se tornaram mais persistentes e eu, tão jovem e inexperiente, não sabia o que fazer com aquela atenção que me parecia desconfortável. O tempo passou, e aquilo foi crescendo, se tornando um peso que eu não conseguia tirar dos meus ombros. Eu não sabia como falar sobre isso, não sabia como dividir o que estava vivendo com alguém. Eu temia que minha dor fosse tomada como fraqueza. Então, optei por esconder. Mas dentro de mim, a dor se tornava cada vez maior. O medo me dominava, e mesmo nos momentos mais tranquilos, minha mente voltava para aquele espaço sombrio onde tudo parecia dar errado. A sensação de estar presa, sozinha, era insuportável. O tempo passou e, finalmente, algo dentro de mim quebrou. Era como se a natureza, que sempre foi meu refúgio, tivesse me dado a força para fazer o que eu mais temia. Eu percebi que não poderia continuar vivendo em silêncio, que minha história, por mais dolorosa que fosse, precisava ser ouvida. E foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Eu buscaria a força para recomeçar. Mas isso, minha amiga, não é o fim. É apenas o começo. Antes de começar minha história, peço um favorzinho a vocês, minhas queridas. Deixem um like aqui embaixo no vídeo e se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritas. E coloquem nos comentários de onde vocês estão assistindo minha história. Adoro saber onde minha história está chegando. Agora vamos começar. Capítulo 1. A vida simples na roça e o encontro com Antônio. Minha vida começou em um pequeno vilarejo no interior do Espírito Santo, na pequena cidade de Castelo. A minha casa, embora simples, sempre foi cheia de calor humano. Meus pais eram agricultores e desde pequena eu soube que a vida na roça não era fácil, mas era verdadeira. Acordávamos cedo, antes mesmo do sol nascer, para cuidar da horta, do pomar e dos animais. A terra sempre foi a nossa maior riqueza, e minha mãe dizia que, para se ter uma vida boa, era preciso respeitar a terra e trabalhar com ela. Eu, sendo filha mais velha, ajudava minha mãe nas tarefas do dia a dia, lavar a roupa na bica do rio, colher o milho, limpar o galinheiro. A rotina era árdua, mas simples, e havia uma felicidade tranquila em tudo o que fazíamos. O som do canto dos passarinhos, o cheiro da terra molhada, o frescor do amanhecer eram os meus companheiros diários. Não havia pressa.
o tempo parecia mais devagar, mais natural. Cada planta que crescia, cada ovo que as galinhas botavam, cada maçã que caía do pé tinha um valor imenso. Eu cresci aprendendo a valorizar o que a natureza nos dava, e apesar das dificuldades, sempre me sentia amada. Meus pais, especialmente minha mãe, me ensinavam que a dignidade vinha do trabalho e da honestidade. Eles eram muito religiosos e todos os domingos, sem falta, íamos à missa na igreja da cidade. Era uma vida simples, mas cheia de propósito. Aos 18 anos, ainda na roça, minha vida começou a tomar outros rumos. Foi nesse período que conheci Antônio. Ele era da cidade vizinha, uma cidade maior, e como muitos jovens, veio para a roça em busca de um pouco de paz, longe do agito da vida urbana. Ele apareceu na minha vida como quem não faz barulho, mas logo soube que ele seria alguém importante. O conheci durante uma festa de padroeiro na cidade. Ele estava ali com um amigo, e nós fomos apresentados por uma tia minha, que o conhecia de vista. Antônio tinha um olhar tranquilo, algo que me atraía imediatamente. Era um jovem alto, moreno, com o cabelo sempre bem arrumado e um sorriso que transmitia uma paz que eu nunca tinha visto antes. Ele se aproximou de mim com um jeito tímido, mas com uma conversa agradável, e ao longo da noite descobri que ele tinha muito respeito pela vida simples que eu levava. Ele ficou encantado com a ideia de alguém que sabia viver em harmonia com a terra, e eu, por minha vez, fiquei tocada pela gentileza e pela calma que ele transmitia. Passaram-se alguns meses até que começamos a nos ver com mais frequência. Ele vinha à roça aos fins de semana, e nós passeávamos pela cidade, conversando sobre a vida, sobre nossos sonhos e nossas famílias. O que mais me impressionava em Antônio era o modo como ele ouvia com atenção e interesse. Eu estava acostumada com a vida agitada da roça, com as obrigações e os compromissos diários, mas com ele eu me sentia especial. Ele me fazia sentir que minha vida simples tinha valor e que, mesmo em meio a tanto trabalho, eu poderia ser feliz. Foi durante uma dessas tardes, em uma caminhada pelo campo, que ele me pediu em namoro. Eu nunca imaginei que algo tão simples pudesse significar tanto. Sua voz suave e a promessa de que estaríamos juntos me fizeram acreditar que poderia ter uma vida ao lado dele, que minha vida de roça poderia se expandir para algo ainda maior. Não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ao lado dele, eu sentia que tudo seria possível. O namoro de Antônio e eu foi simples, como as coisas da roça, mas carregado de momentos que se tornaram preciosos. Nos meses seguintes, a convivência se tornou mais forte, e logo ele me pediu em casamento. Eu não hesitei. Não pensava em luxo, nem em grandes festas, mas em uma vida ao lado dele, com tudo o que o amor e o trabalho na terra poderiam proporcionar. E assim, em um fim de tarde dourado, com a bênção dos meus pais e da comunidade, nos casamos. Minha vida na roça, com seus detalhes simples e preciosos, tomou um novo rumo. Eu estava pronta para o próximo capítulo, ao lado do homem que escolhi para ser meu companheiro, mas mal sabia que essa decisão mudaria minha vida de formas que eu nunca imaginaria. Capítulo 2. A nova casa e os sonhos de Carminha. Depois de 3 anos de casamento, as coisas começaram a se acomodar em nossas vidas. A rotina do campo, as tarefas diárias e a vida tranquila ao lado de Antônio me faziam sentir que estava exatamente onde queria estar. Os dias passavam com a suavidade que só a roça poderia oferecer, mas como sempre acontece com os sonhos, algo novo começou a brotar no meu coração. Antônio, sempre com um espírito otimista e uma visão de futuro, começou a falar sobre a casa que ele estava construindo. Ele havia recebido um terreno de presente de seus pais, um pedaço de terra próximo à casa deles, onde poderíamos criar nosso próprio lar, um lugar só nosso, onde eu e ele poderíamos viver sem a necessidade de depender de ninguém. No começo fiquei surpresa. Não imaginava que ele estivesse tão empenhado em construir algo assim, tão grande, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que aquele seria o nosso próximo passo. Era hora de dar mais um passo na nossa caminhada. Carminha,
Quero que a gente tenha um lugar só nosso. Vou terminar aquela casa e, quando ficar pronta, quero que seja nosso lar. O terreno é nosso, perto da casa dos meus pais, mas será um lugar só nosso, disse ele, com os olhos brilhando de um entusiasmo que me contagiava. Antônio já havia começado a obra há algum tempo, sempre com a ajuda de alguns amigos e vizinhos. A casa ainda estava longe de ficar pronta, mas já tinha a estrutura que precisávamos. Não era grande, mas era aconchegante, com espaço suficiente para nós dois e, quem sabe, para filhos que um dia viríamos a ter. Lembro-me de imaginar aquele lugar pequeno, mas cheio de vida, cercado pelas árvores e pela calmaria que a roça sempre me trouxe. Os pais de Antônio estavam felizes com a ideia. Eles sempre foram muito presentes em nossas vidas. E ter um pedaço de terra para chamar de nosso era um presente que muitos desejariam. A casa ficava a uma curta distância da casa dos pais dele, o que significava que, mesmo tendo nossa própria moradia, ainda estaríamos perto da família. Não era exatamente o que eu imaginava para o nosso futuro, mas quando olhei para Antônio, vi o brilho nos seus olhos e a convicção no seu olhar. Ele queria aquilo, e por mais que eu tivesse minhas dúvidas, não podia deixar de apoiar aquele sonho dele. Naqueles dias, a obra da casa parecia ser a grande prioridade de Antônio. Eu, por minha vez, não tinha tanta experiência com construção, mas estava sempre ao seu lado, ajudando no que podia. Pintava as paredes, arrumava a terra ao redor, plantava flores no jardim. Mesmo com a casa ainda em construção, já podíamos sentir o calor do que seria aquele futuro. Eu não sabia bem como me sentia em relação a mudar para uma casa tão próxima da família dele. A minha vida até ali havia sido feita de independência, da roça onde meu pai e minha mãe viviam e criavam seus filhos com tanta dignidade. A ideia de viver tão perto de meus sogros, que sempre foram tão presentes, me fazia sentir uma mistura de excitação e receio. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a vida ao lado de Antônio seria o meu maior aprendizado e que, de alguma forma, aquela casa representava a realização de um sonho compartilhado. Quando a casa finalmente ficou pronta, fui eu quem coloquei o último retoque na parede da sala. O toque final que simbolizava o esforço de todos aqueles meses de trabalho duro. Antônio estava feliz, e eu também, embora o nervosismo me consumisse por dentro. Era o nosso lar, mas também um novo capítulo que começávamos a escrever, e como toda mudança, ela trazia incertezas. Naquela noite, quando entramos na casa pela primeira vez, senti uma mistura de emoções. Eu olhei para Antônio, que parecia tão orgulhoso de tudo o que havíamos conquistado, e então percebi que estava pronta para aquele passo. Estava disposta a compartilhar aquele lugar com ele, a dividir os nossos sonhos e as nossas esperanças. A casa, simples e acolhedora, se tornava um símbolo de tudo o que tínhamos construído juntos, e naquele momento eu soube que, apesar de todas as dificuldades que a vida pudesse nos trazer, aquele seria o nosso lar, o nosso refúgio. Era ali, naquele terreno generoso dado pelos pais de Antônio, que começávamos a escrever nossa história. Mas eu não sabia ainda que o futuro traria desafios para nós, mais difíceis do que eu poderia imaginar. Capítulo 3. A ausência de Dona Mistinha e o novo capítulo de Seu Joaquim. A vida, como sempre, seguia seu curso com suas alegrias e seus desafios. A casa que tanto trabalhamos para construir estava agora concluída, e com ela começamos a imaginar o futuro com mais clareza. Antônio e eu nos sentíamos mais seguros, mais próximos de realizar os sonhos que ambos cultivávamos. No entanto, nem tudo na vida é previsível, e a morte chegou de forma silenciosa, mas impactante. Dona Mistinha, a mãe de Antônio, que sempre foi uma presença doce e acolhedora, faleceu em um mês de outono. Foi um golpe silencioso, mas forte. Ela vinha lutando contra uma doença há algum tempo, mas sempre com aquele sorriso no rosto, sempre dizendo que estava tudo bem, que a vida deveria ser vivida com leveza e que a dor fazia parte da caminhada. Mas no fundo, todos sabíamos que ela já não tinha forças para continuar.
Eu me lembro do dia em que recebi a notícia. Era uma manhã fria, quando Antônio chegou em casa com os olhos vermelhos e o semblante carregado de dor. Eu sabia o que aquilo significava antes mesmo de ele falar. Dona Mistinha, nossa querida sogra, partira. Sua presença calorosa, seus conselhos e seu riso suave, que preenchiam a casa com conforto, haviam se ido. O luto foi silencioso, pesado. Antônio estava devastado, mas tentou ser forte por mim, por nós dois. Ele sabia que agora seria ele quem deveria dar apoio ao pai, seu Joaquim, um homem de 59 anos, que, até aquele momento, tinha vivido com Dona Mistinha em sua casa, que sempre foi o centro da família. O falecimento dela significava uma grande mudança para todos, especialmente para seu Joaquim. Seu Joaquim, com seu jeito reservado e tranquilo, parecia mais velho do que os seus 59 anos. A vida ao lado de Dona Mistinha sempre teve um ritmo mais calmo, mas também com muito trabalho. Ele cuidava da roça com carinho, era o pilar silencioso da família, enquanto Dona Mistinha cuidava da casa e dos filhos com uma dedicação inigualável. Agora, com a partida dela, ele estava sozinho, e o vazio dentro de sua casa era evidente. Eu, Carminha, o via como um homem forte, mas a solidão começava a consumir sua energia. Era como se ele estivesse perdido, sem a mulher que por tantos anos havia sido seu alicerce. Após a morte de Dona Mistinha, Antônio, sempre preocupado com o pai, sugeriu que ele viesse morar conosco, na nossa casa nova. Eu entendi a preocupação dele, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco apreensiva. Não era apenas a mudança de uma vida tranquila, mas a presença constante de um homem que, apesar de tudo, era agora uma figura distante da nossa rotina. Meu coração se apertou com a ideia de dividir nosso espaço com seu Joaquim, mas ao mesmo tempo sabia que não havia outra opção. O luto de Antônio era imenso, e ele precisava estar perto do pai. Quando seu Joaquim se mudou para a nossa casa, a mudança foi sutil, mas profunda. Ele se acomodou na sala, onde havia um sofá que ele podia usar. Não falou muito sobre a perda de Dona Mistinha, mas sua tristeza era palpável. O que mais me marcou foi o silêncio que pairava em nossa casa desde que ele chegou. Cada um de nós lidava com aquele luto à sua maneira. Antônio se isolava em seus pensamentos, seu Joaquim ficava em seu canto e eu tentava manter a normalidade, como se nada tivesse mudado, embora tudo estivesse diferente. Os primeiros dias de seu Joaquim em nossa casa foram difíceis. Ele estava claramente perdido em um mundo sem Dona Mistinha, e isso era perceptível em tudo o que fazia. Ele não queria sair muito de casa, não queria conversar sobre o que havia acontecido. O velho homem de 59 anos parecia mais velho do que nunca, e sua solidão era visível. Eu, por outro lado, sentia que precisava fazer algo. Não queria que ele se sentisse inútil, como se sua vida tivesse perdido o valor. Então, comecei a incentivá-lo a ir ao jardim comigo, cuidar das plantas, mexer na terra, como ele sempre fizera com Dona Mistinha. Aos poucos, ele começou a aceitar, e nossas tardes no jardim se tornaram um pequeno refúgio para nós três. Antônio, de seu jeito, tentava lidar com a situação com pouca fala, mas sabia que o apoio era necessário, tanto para seu pai quanto para mim. A casa, que antes parecia tão cheia de vida, agora tinha um silêncio pesado. Cada canto parecia carregar um pedaço da falta que Dona Mistinha deixara. Mas aos poucos as coisas começaram a se ajustar, como tudo na vida, sempre em movimento. E foi naquele momento, com o pai de Antônio em nossa casa, que percebi que a vida, embora com tantos altos e baixos, sempre nos colocaria em situações desafiadoras. O que parecia ser um novo começo, uma nova casa, uma nova vida, agora também significava que precisávamos aprender a lidar com as perdas, a solidão e o vazio que elas deixam. Eu sabia que, mais uma vez, teríamos que encontrar forças onde nem sabíamos que existiam. Capítulo 4. A invasão do conforto. O comportamento inapropriado de seu Joaquim.
A vida, embora marcadas por perdas e mudanças, parecia retomar seu ritmo em nossa casa. A perda de Dona Mistinha ainda estava fresca, e seu Joaquim tentava se adaptar ao novo espaço, mas o luto ainda pairava sobre todos nós. Antônio se esforçava para dar apoio ao pai, mas eu, Carminha, sentia que, aos poucos, minha casa, que era para ser um refúgio, estava se tornando um lugar de desconforto. Algo não estava certo. Tudo começou de maneira tão sutil que nem percebi de imediato. Quando seu Joaquim começou a passar mais tempo em casa, as conversas entre nós eram simples, cordiais. Ele ficava na sala ou no jardim, e eu, tentando ser respeitosa e acolhedora, mantinha o ambiente tranquilo. Mas logo comecei a notar algo estranho em sua forma de agir. Não era uma mudança brusca, mas um comportamento que, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais incômodo. Foi durante uma tarde quente de verão que, pela primeira vez, eu senti um calafrio real ao notar como ele me olhava. Antônio havia saído para ver alguns negócios na cidade e eu estava sozinha com seu Joaquim. Eu estava sentada à mesa, costurando uma peça de roupa, quando ouvi seus passos suaves se aproximando. Ele parou ao meu lado e, por um momento, o ar pareceu pesar. Você sempre foi tão bonita, Carminha, disse ele com um sorriso que mais parecia um olhar de julgamento. Eu congelei, sentindo meu estômago apertar. Ele disse isso de uma forma que, a princípio, achei apenas um elogio comum, mas algo na sua voz, a maneira como ele falou, não estava certo. Não foi a primeira vez que ele me disse algo assim, mas dessa vez foi diferente. O tom de sua voz, a proximidade, tudo parecia uma invasão, algo que eu não conseguia mais ignorar. Eu sorri, tentando disfarçar o desconforto. Obrigada, seu Joaquim, respondi, tentando manter a conversa leve. Mas ele não se afastou. Ele ficou ali, me observando, como se estivesse esperando algo, como se aquele olhar fosse mais do que apenas um comentário inocente. Por mais que tentasse me distrair, o olhar dele não saía de mim. Era como se ele estivesse me estudando de uma maneira que eu não entendia, mas que me fazia sentir suja, indesejada. Eu me sentia cada vez mais pequena à medida que ele permanecia ao meu lado, e a sua presença me dava uma sensação horrível, como se fosse impossível escapar. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Seu Joaquim começou a agir de forma mais frequente, aparecendo sempre que eu estava sozinha, sempre que Antônio saía para trabalhar. Ele começou a me elogiar constantemente, mas os elogios foram se tornando mais intensos e desconcertantes. Era como se ele tentasse se aproximar de mim, de forma persistente, como se fosse natural. Eu não sabia mais o que fazer. Em uma noite, depois de um longo dia, ele se aproximou enquanto eu estava na cozinha, preparando o jantar. Ele colocou a mão no ombro e, com a voz baixa, disse: Você sabe, Carminha, você me lembra muito a Dona Mistinha. Ela também tinha esse jeito, essa beleza simples e encantadora. Eu congelei por dentro. Ele estava se aproximando cada vez mais de mim, suas palavras agora pesadas, carregadas de algo que eu não queria ouvir, de algo que me fazia querer gritar, mas que eu sabia que não poderia. Ele estava tentando se impor, tentando estabelecer uma conexão que eu não desejava. Por favor, seu Joaquim, eu estou ocupada, disse com a voz trêmula, afastando-me lentamente, tentando fugir daquela situação sem causar um confronto direto. Ele, no entanto, não se afastou. Seus olhos seguiam cada movimento meu, e o olhar que ele me lançava não era mais de admiração, mas algo mais íntimo, invasivo. Eu sentia uma ansiedade crescente, uma sensação de que estava sendo invadida de uma maneira que não conseguia controlar. Nos dias seguintes, a situação piorou. Ele começou a se aproximar de mim sempre que Antônio estava fora. Ele ficava na porta, na cozinha, na sala, como uma sombra, sempre me observando. A cada palavra, a cada gesto, o desconforto só aumentava. Eu tentava evitar ao máximo ficar sozinha com ele, mas não conseguia escapar. Não queria causar uma cena, mas a dor de ter que suportar aquele comportamento era insuportável.
Eu sabia que precisava falar com Antônio sobre isso, mas temia que ele não acreditasse, ou pior, que achasse que eu estava exagerando. Seu Joaquim sempre foi respeitado na família, e a ideia de acusá-lo de algo assim parecia absurda. Eu temia que ninguém me entendesse, que fosse tudo apenas coisa da minha cabeça. Mas a sensação de estar sendo desconfortavelmente observada não me deixava em paz. Cada dia que passava, eu me sentia mais impotente, mais perdida dentro da própria casa que deveria ser o meu refúgio. Foi então que, em um dia particularmente angustiante, enquanto ele me observava do corredor, parado à porta, com aquele olhar insistente e incomodante, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Eu não poderia mais viver assim. E mais importante ainda, eu não poderia permitir que ele transformasse a nossa casa, que era um símbolo de nossa união e esforço, em um lugar de medo e desconforto. Eu finalmente percebi que algo precisava mudar, que eu precisava ser ouvida, e isso significava confrontar a realidade do comportamento de seu Joaquim, mesmo que fosse a coisa mais difícil que eu já tivesse feito. Capítulo 5. O pedido de seu Joaquim. Os dias pareciam mais longos, mais pesados. O comportamento de seu Joaquim continuava a se intensificar, e eu sentia como se estivesse presa em uma teia invisível que não conseguia cortar. Antônio continuava a sair durante o dia, e sempre que ele não estava em casa, seu Joaquim se tornava ainda mais insistente. Já não eram apenas olhares desconfortáveis ou palavras disfarçadas de elogios. Ele começou a me procurar, a me falar de maneira que me fazia querer desaparecer. Foi em uma tarde abafada, quando Antônio estava fora novamente, que a situação atingiu um ponto insustentável. Eu estava na sala, organizando as coisas, quando percebi que a porta da cozinha estava aberta. Seu Joaquim apareceu no umbral da porta, com um olhar estranho e um sorriso forçado no rosto. Ele entrou devagar, com os passos silenciosos de quem sabe o que está fazendo. Carminha, ele começou, com uma voz baixa e suave que fez meu corpo se arrepiar. Você não precisa se preocupar. Isso que estamos fazendo, ninguém precisa saber. Só eu e você. Antônio nunca vai descobrir. Você sabe disso, não sabe? As palavras dele caíram sobre mim como um peso imenso, e um choque percorreu minha espinha. Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Aquilo, para mim, não fazia sentido. Ele estava tentando me convencer de algo que era completamente errado. Eu não queria nem ouvir mais, mas ele continuou, com um tom de cumplicidade no olhar. Eu sei o que você sente, Carminha. Sei que a solidão é difícil, que você precisa de alguém que entenda você. E eu, bem, estou aqui para isso. Só nós dois, sem mais ninguém. O que acontece entre nós, entre eu e você, é segredo. Antônio nunca precisa saber de nada. Ele deu um passo mais perto de mim e eu me afastei. Meu corpo tenso, o medo crescendo dentro de mim. O ar parecia pesado, denso. Eu queria gritar, correr para longe, mas algo me impedia de fazer qualquer movimento. Não sabia se o que ele estava falando era real ou se ele simplesmente havia perdido a noção de tudo. Mas o que mais me incomodava era o tom de sua voz, o olhar insisto e a maneira como ele se aproximava, como se quisesse forçar alguma espécie de intimidade que eu nunca desejaria. Não, seu Joaquim, respondi, a voz tremendo. Eu tentei manter a calma, mas as palavras saíram mais fracas do que eu queria. Eu não quero nada disso. Eu sou casada com Antônio, e você tem que respeitar os limites. Isso que você está dizendo é errado, é completamente errado. Ele deu um sorriso discreto, quase como se não tivesse entendido o peso daquilo que eu estava dizendo. Ele continuava a me olhar com aquele olhar de quem acha que está no controle da situação, como se tudo fosse parte de um jogo em que ele esperava que eu aceitasse as regras. Mas eu não podia deixar que aquilo acontecesse. Não podia permitir que ele me manipulasse dessa forma. Você não entende, Carminha, disse ele, com uma voz que parecia cheia de confiança. Eu entendo você melhor do que Antônio. Você não precisa de mais nada além de mim.
E tudo o que acontecer entre nós pode ficar entre quatro paredes. Antônio nunca vai saber, nunca vai entender. Não precisa contar para ele. Só a gente dois. Eu me afastei ainda mais, meu corpo congelado pela sensação de desconforto. Eu sentia uma raiva crescente, uma necessidade urgente de sair dali, de escapar daquela situação antes que algo pior acontecesse. As palavras dele estavam me ferindo, mas o pior era o olhar insistentemente insistente que ele me lançava, como se eu fosse obrigada a aceitar o que ele estava oferecendo. Eu não podia mais tolerar aquilo. Não sabia como lidar com aquela situação, mas sabia que algo precisava ser feito. Por favor, seu Joaquim, não fale mais assim. Eu não quero nada disso. Você precisa sair daqui, agora, consegui dizer com firmeza, tentando não demonstrar o quanto estava amedrontada. Você tem que respeitar minha casa e o meu casamento. Ele não respondeu de imediato. Ficou ali por um momento em silêncio, apenas me observando, como se estivesse avaliando a situação. Então, sem dizer mais uma palavra, se afastou lentamente, saindo pela porta. Eu fiquei ali, sozinha, com o coração batendo rápido, a mente confusa e cheia de angústia. O que ele disse não saía da minha cabeça, e eu sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma. Não sabia se deveria contar a Antônio, mas não podia mais ficar calada. Naquele momento, eu sabia que a minha vida estava prestes a mudar. Algo tinha quebrado dentro de mim, e eu não podia mais deixar que aquilo fosse ignorado. Eu precisava proteger a minha casa, o meu casamento, e, acima de tudo, a minha dignidade. Capítulo 6. O confronto e a verdade exposta. Eu estava paralisada, o medo tomando conta de cada fibra do meu corpo. Ele se aproximou mais, e seu olhar já não era mais de súplica, mas de um desejo de controle que me fazia querer fugir dali. Meu coração batia rápido, o som retumbando em meus ouvidos, e quando ele deu mais um passo, algo dentro de mim explodiu em pânico. Antes que eu pudesse reagir, ele colocou as mãos em meus ombros com força, me puxando para mais perto, como se fosse inevitável. Carminha, você sabe que isso é o que ambos precisamos. Eu sempre vou cuidar de você, não precisa mais esconder nada. Antônio não vai entender. Ele nunca vai ser como eu, disse ele, com a voz sussurrada, quase que em um tom de possessão. Naquele momento, uma raiva imensa tomou conta de mim. Ele estava me forçando, me manipulando, invadindo a minha intimidade de uma forma que jamais imaginei que alguém fosse capaz. Eu tentei me afastar, mas a força dele era demais para mim naquele instante. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelo meu rosto, mas, por dentro, algo se quebrava. Foi quando ele tentou me puxar ainda mais, segurando meus braços com força, que eu finalmente consegui reagir. Um grito de medo e revolta escapou dos meus lábios. Eu tentei empurrá-lo, mas ele estava forte demais. O pânico tomou conta de mim. Eu não queria aquilo, eu não queria que ele estivesse tão perto de mim. E então, naquele instante, a porta da sala se abriu e Antônio entrou. Carminha! Ele gritou ao ver a cena diante de seus olhos. Ele estava de volta mais cedo do que eu esperava. Não tive nem tempo de respirar, de dizer algo, quando ele viu seu Joaquim com as mãos sobre mim. Seu olhar mudou de surpresa para raiva instantaneamente. Antônio se lançou na direção de seu Joaquim com uma força que eu nunca tinha visto antes. Ele agarrou o pai pelo pescoço da camisa e o jogou para longe, afastando-o de mim. — O que você está fazendo, pai? Antônio gritou, a voz cheia de raiva e incredulidade. Eu ainda estava atordoada, meu corpo tremendo, sem saber como lidar com tudo aquilo. Seu Joaquim, completamente surpreso, tentou se recompor, mas não teve tempo. Antônio, com uma força descomunal, deu-lhe um soco no rosto, fazendo-o cair no chão. O barulho do impacto ressoou pela casa, e eu me encolhi, assustada, com a cena que se desenrolava diante de mim. — Você não vai fazer isso comigo, pai! Antônio rosnou, com os punhos cerrados e o rosto cheio de fúria. Eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes.
uma raiva cega, algo que ele guardava dentro de si há tanto tempo e que agora explodia sem controle. Seu Joaquim se levantou, furioso, tentando reagir, mas Antônio não deu espaço. Ele o empurrou para a porta da frente. "Sai da minha casa, agora!" gritou ele, a voz firme e cheia de autoridade. Seu Joaquim, com a cara sangrando, olhou para mim, mas não disse nada. Ele sabia que não havia mais espaço para ele ali. Não depois de tudo o que aconteceu. Eu, ainda em choque, me afastei para o canto da sala, tentando processar o que estava acontecendo. Meu corpo ainda tremia, minha mente confusa com o que acabara de acontecer. Eu não sabia o que fazer, como lidar com aquilo. Como poderia algo tão grotesco ter acontecido dentro da minha própria casa? Antônio, agora em silêncio, empurrou seu Joaquim mais uma vez, desta vez com uma força mais bruta, e o mandou sair da casa. "Você não é mais bem-vindo aqui", disse ele com a voz rouca de raiva. E, finalmente, seu Joaquim, sem dizer uma palavra, saiu da casa, a porta batendo com força atrás dele. Eu fiquei ali, parada, olhando para Antônio, que ainda estava ofegante, seus punhos fechados, o rosto vermelho de raiva. Ele olhou para mim e, ao me ver, seu semblante mudou instantaneamente. Ele correu até mim, me abraçando com força, como se quisesse me proteger de tudo aquilo. "Carminha, eu não sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo", disse ele, a voz quebrada. Eu o segurei com todas as minhas forças, ainda com o corpo tremendo. Eu não sabia o que dizer, não sabia como processar a vergonha e o medo que eu estava sentindo. Mas naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, e eu sabia que, ao menos agora, tudo estava exposto. Não havia mais como esconder. "Eu não sei o que fazer, Antônio", falei, minha voz ainda fraca e trêmula. "Eu não sei como tudo isso aconteceu, mas eu estava com medo. Ele estava me fazendo coisas que eu nunca imaginei." Antônio me apertou contra seu peito e eu senti o alívio de saber que ele não me acusaria, de saber que ele estava ali, do meu lado. Mas a dor ainda era muito grande. Eu sabia que a partir daquele momento tudo tinha mudado. A confiança que existia entre mim e seu Joaquim tinha sido quebrada para sempre. E eu sabia que, embora a verdade tivesse vindo à tona, o que aconteceu não sairia de nossas vidas tão facilmente. Capítulo 7. O luto e o recomeço. Depois de tudo o que aconteceu com seu Joaquim, as coisas nunca mais foram as mesmas. Antônio ficou mais atento, mais preocupado, sempre tentando estar perto de mim. Ele começou a sair menos de casa, sempre com medo de que algo de ruim pudesse acontecer de novo. Ele estava sempre vigilante, como um guarda, tentando proteger nossa casa e nossa vida. Eu sabia que ele fazia isso por amor, mas ao mesmo tempo, isso me deixava triste. A nossa casa, que antes era tranquila, estava agora cheia de silêncio e de uma tensão que não conseguíamos mais ignorar. O tempo passou, e mesmo com tudo o que aconteceu, tentamos seguir em frente. Antônio estava sempre por perto, tentando me proteger, mas no fundo eu sabia que ele também estava carregando um peso muito grande. Ele estava lidando com a dor de ver o próprio pai fazer coisas erradas, e isso o machucava. 3 anos se passaram desde aquele dia, e a vida foi tentando voltar ao normal. Eu e Antônio fomos encontrando novamente nossa rotina, mas nunca esquecendo o que aconteceu. As feridas ainda estavam ali, mas com o tempo, elas iam ficando um pouco mais leves. A dor e o medo que sentimos ficaram mais distantes, mas não foram embora completamente. Eu sabia que, embora tentássemos viver a vida como antes, o que seu Joaquim fez sempre ficaria na nossa memória. Foi então que, em uma manhã, Antônio recebeu a notícia de que seu Joaquim havia falecido. Ele, que sempre foi um homem muito forte, fumava demais, e isso acabou o matando. Antônio já sabia que ele estava doente por causa do cigarro, mas ninguém imaginava que seria tão rápido. Quando Antônio soube da morte do pai, ele ficou quieto. Eu não sabia o que ele estava sentindo. Ele não chorou, mas dava para ver que ele estava triste.
não era uma tristeza comum. Era como se, ao mesmo tempo que ele estava aliviado, também sentia uma dor no peito. Eu sabia que, por mais que seu Joaquim tivesse feito coisas erradas, ele ainda era o pai de Antônio. Ele não sabia como lidar com isso. Antônio passou os dias seguintes pensando em tudo o que aconteceu. Fiquei ao lado dele, mas eu sabia que ele precisava de um tempo para ficar sozinho e pensar sobre tudo o que aconteceu com seu pai, com a nossa vida e com tudo o que havia mudado desde aquele dia. Foi nesse tempo que, juntos, decidimos que precisávamos olhar para frente. O passado já estava lá atrás, e agora era a hora de pensar no que estava por vir. Precisávamos reconstruir nossa vida, dar importância ao que realmente importava: o amor, a nossa família e o nosso futuro. Eu sabia que Antônio ainda tinha muita dor, mas também sentia que ele estava começando a perceber que a vida precisava seguir. E ao nosso lado seria o que importava. Capítulo 9. O passar dos anos e a alegria de ser. Vó. O tempo, como sempre, passou mais rápido do que eu imaginava. Hoje, olhando para tudo o que construímos, sinto uma paz que não consigo descrever. Meu coração transborda de alegria ao ver o quanto nossa vida mudou desde aqueles dias difíceis. E agora, ao lado do meu filho, Lucas, e das minhas netas, Gabriela e Júlia, sinto que todas as escolhas que fizemos valeram a pena. Lucas, meu querido filho, já é um homem feito. Ele cresceu em uma casa cheia de amor, com tudo o que queríamos dar a ele: respeito, carinho e a liberdade para ser quem ele é. Quando ele nasceu, lembro-me como se fosse ontem de todos os sonhos que tínhamos para ele, de como nos imaginávamos como pais, tentando dar o melhor de nós. Hoje, com 30 anos, ele é um homem responsável, carinhoso e com uma família linda. A vida dele se desdobrou de maneiras que nunca imaginei, mas sempre com a alegria de saber que ele cresceu em um lar cheio de amor e respeito. E então vieram as minhas netas, Gabriela e Júlia. Elas chegaram como um raio de sol, com seus olhos brilhantes e sorrisos que iluminam qualquer lugar. Quando eu olho para elas, não consigo acreditar que já são adolescentes de 15 anos. O tempo parece ter passado tão rápido. Lembro-me de quando eram bebês, tão pequeninas, com os cabelos finos e os risos que enchiam a casa. Agora, com 15 anos, as duas estão se tornando moças, e cada dia com elas é uma bênção. Gabriela, a mais extrovertida, sempre cheia de energia e ideias novas, e Júlia, a mais calma e pensativa, mas com um coração gigante, sempre cuidando de todos ao seu redor. Ser avó tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Eu e Antônio, agora com a sabedoria dos anos e as cicatrizes do passado, nos dedicamos a essas meninas com todo o carinho do mundo. Não há nada mais gratificante do que vê-las crescendo, aprendendo e sabendo que elas têm um futuro brilhante pela frente. Eu sempre me pego sorrindo, observando-as, lembrando de quando Lucas era pequeno e agora o vejo como pai, transmitindo todo o amor e os ensinamentos que ele recebeu de nós. Eu adoro passar tempo com Gabriela e Júlia, contando histórias da minha juventude, falando sobre como era a vida na roça, sobre as coisas simples que fazem a vida valer a pena. Elas adoram ouvir essas histórias e, embora muitas vezes não entendam completamente, vejo o brilho nos olhos delas quando falo de como enfrentamos os desafios e superamos as dificuldades. Sempre digo a elas que a vida é feita de momentos e que a verdadeira felicidade está em aproveitar os pequenos detalhes. Hoje, nossa casa é cheia de risadas e barulho, com as meninas correndo de um lado para o outro, com suas perguntas e suas preocupações adolescentes. Cada momento com elas é precioso, e eu sei que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no passado, estamos agora vivendo a verdadeira felicidade. Eu vejo Lucas com orgulho, sabendo que ele seguiu nosso exemplo, criando suas filhas com o mesmo amor e respeito que nós sempre tentamos dar a ele. E quando olho para as minhas netas, vejo o futuro. Vejo a continuidade de nossa história, a passagem de tudo o que aprendemos para a próxima geração.
Hoje, com 65 anos, eu e Antônio estamos mais próximos do que nunca. As cicatrizes do passado se tornaram parte da nossa história, e elas nos ensinaram a valorizar ainda mais o que temos agora. Não tenho mais medo do que o futuro pode trazer, porque, ao lado da minha família, sei que podemos enfrentar qualquer coisa. E ser vovó com 2 netas tão especiais é a recompensa que eu sempre sonhei, o maior presente que a vida poderia me dar. Agora eu peço para você, que me acompanhou até aqui. Se gostou da minha história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. É tão importante para mim saber que minha história tocou o seu coração. E me conte nos comentários, de onde você está assistindo. Quero saber de qual cantinho do mundo minha história chegou até você. Vai ser tão bom saber onde estou tocando os corações de todos vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima, com mais histórias de vida e superação.